Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Saca Sua História. Se é a primeira vez que você vem por aqui, já deixa seu like, curte o nosso vídeo e se inscreve no canal. Essas últimas inscrições têm sido muito importantes para a gente, o canal está crescendo e quanto mais pessoas a gente atingir, melhor vai ser para todo mundo. Mais pessoas vão ter mais informações, a gente vai ter mais debate nos comentários e isso é muito bom para a história. A história se faz com debate, com conversa. Então, deixa já o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos e se inscreve no nosso canal. Existe uma pergunta que pouca gente faz quando se fala sobre ditadura militar no Brasil. Não é quantas pessoas foram presas, não é quantas pessoas foram torturadas e nem quantas desapareceram. A pergunta mais incômoda é outra. Por que um governo com tanques, armas, generais e todo o aparato do Estado teve tanto medo de músicos? Porque durante mais de 20 anos, no Brasil, existia um período em que escrever uma letra podia ser considerado subversão. Cantar em um palco podia atrair gente da repressão e um simples refrão podia transformar milhares de pessoas em suspeitos políticos. Enquanto jornais eram censurados, universidades invadidas e opositores perseguidos, algo escapava ao controle dos militares. A música popular brasileira começava a ensinar o país inteiro a resistir sem precisar gritar explicitamente contra o regime. Em 1964, a música Opinião de Minha Autoria transformou-se em símbolo-canção de um movimento de resistência e oposição de expressivas falanges da cultura e das artes brasileiras. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. A MPB virou um código secreto, virou denúncia disfarçada, virou protesto cantado em metáforas. E o mais impressionante é que muitas músicas que hoje tocam em churrascos, novelas, playlists nostálgicas, já foram consideradas perigosas demais para existir. Canções proibidas, discos recolhidos, artistas interrogados, exilados e silenciados porque entenderam antes de todo mundo que cultura também é poder político. Enquanto a censura tentava calar vozes, compositores encontravam novas formas de falar. E o Brasil aprendeu a reconhecer resistência não apenas nos discursos, mas nos acordes, nas entrelinhas, nas emoções compartilhadas por milhões de pessoas diante do rádio. Este não é apenas um vídeo sobre música, é sobre um tempo em que cantar era desafiar o Estado. Um tempo em que a poesia enfrentava os fuzis e em que um violão podia ser mais perigoso do que um panfleto político. Hoje você vai entender como a MPB se transformou na maior trilha sonora de resistência da história brasileira. E por que até hoje algumas dessas canções continuam incomodando. Então se prepara, porque a história que você vai ouvir agora já foi proibida de ser cantada. Então aumenta o som e saca só a história. Quando os militares tomaram o poder em 1964, o Brasil não sofreu apenas uma ruptura institucional, mas também uma tentativa deliberada de reorganização cultural do país.
Porque regimes autoritários compreendem algo fundamental. Controlar a política é importante, mas controlar a imaginação coletiva é essencial para permanecer no poder. E naquele momento, a música popular brasileira começava justamente a se tornar o principal espaço de construção dessa imaginação nacional. Voa que nem avião, é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando, cantando carcará. Vai fazer chuva na sala, carcará. Fome, fé, cobra queimada, quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim passa fome, os burrecos que nascem na passada. Carcará pega, mata e come, carcará vai morrer de fome. Carcará nas coragem, carcará. O golpe que derrubou o governo de João Goulart foi apresentado como uma intervenção necessária contra o fantasma do comunismo, mas rapidamente revelou seu verdadeiro objetivo, que era neutralizar movimentos populares, sindicatos, estudantes e intelectuais, criando um ambiente de medo onde qualquer manifestação crítica poderia ser interpretada como subversão. O que os militares talvez não previssem era que a música, diferente dos jornais ou dos discursos políticos, possuía uma capacidade quase invisível de escapar ao controle direto do Estado, pois ela circulava emocionalmente antes de ser compreendida racionalmente. Nesse cenário surge uma nova geração de artistas, influenciada pela bossa nova, pelo samba tradicional e pelo nacionalismo cultural dos anos anteriores. Artistas que passaram a entender que cantar sobre o Brasil significava também discutir as contradições sociais. A MPB nasce, então, menos como um gênero musical e mais como posicionamento político, reunindo nomes como Nara Leão, Edu Lobo, Chico Buarque e Geraldo Vandré, que começaram a transformar festivais de músicas televisionados em espaços inesperados de debate político nacional. A televisão, recém-expandida no país, permitia que milhões de brasileiros assistissem a apresentações que falavam de pobreza, injustiça e esperança coletiva. E assim a cultura popular passou lentamente a ocupar o espaço deixado pela política institucional sufocada. Prepare o seu coração, que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo, estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. Na boiada já fui mas o
público universitário abraçou essa música como expressão geracional, enquanto o regime começava a perceber que algo perigoso estava acontecendo. A oposição não estava mais apenas nas ruas, mas também nas melodias que o país inteiro cantarolava, sem perceber que ali existia crítica social embutida. A partir desse momento, cada acorde poderia carregar uma mensagem e cada apresentação pública poderia se transformar num confronto simbólico entre artistas e Estado, inaugurando um período em que o violão se tornaria uma das mais poderosas formas de resistência política da história brasileira. Entre 1965 e 1968, os festivais de música popular transmitidos pela televisão brasileira, em particular a Record, deixaram de ser simplesmente competições artísticas e se transformaram em verdadeiros campos de disputa ideológica, onde plateias inteiras reagiam como torcidas políticas. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim! E eu digo sim! E eu digo não ao não! É proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada, absolutamente nada. E onde a juventude urbana encontrava uma forma coletiva de expressar insatisfação diante do endurecimento do regime militar. Esses festivais revelaram artistas que rapidamente se tornariam símbolos de resistência cultural e transformaram canções em acontecimentos históricos, sendo impossível compreender aquele período sem lembrar do impacto causado por músicas como Disparada, interpretada por Geraldo Vandré, ou das composições cada vez mais sofisticadas de Chico Buarque, que utilizava narrativas aparentemente simples para discutir desigualdade e opressão social. Chamar o autor de Roda Viva, Chico Buarque de Holanda. Sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O auge desse processo ocorre em 1968, quando Vandré apresenta
para não dizer que não falei das flores. Olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Uma canção construída como marcha coletiva que convocava simbolicamente a população à resistência, que rapidamente ultrapassou o ambiente musical para se tornar hino político contra a ditadura, assustando profundamente o regime militar, porque multidões passaram a cantar versos que sugeriam mobilização popular organizada. A reação do governo foi imediata e demonstrou que a música havia ultrapassado o limite tolerável pelo autoritarismo, pois o controle cultural começou a se intensificar e artistas passaram a ser monitorados sistematicamente pelos órgãos de repressão. Ao mesmo tempo, surgia o tropicalismo, liderado por figuras como Caetano Veloso e Gilberto Gil, movimento que misturava crítica política, experimentação estética e provocação cultural, desafiando tanto o conservadorismo militar quanto os setores da própria esquerda tradicional. O palco dos festivais tornou-se, então, espaço de tensão permanente, onde aplausos, vaias e censuras coexistiam, revelando que a batalha política brasileira também estava sendo travada através da arte, diante das câmeras de televisão, e sob os olhos atentos de um regime cada vez mais intolerante à dissidência simbólica. O ano de 1968 marca a ruptura definitiva entre o regime militar e a produção cultural brasileira, com a decretação do Ato Institucional número 5. Instrumento jurídico que suspendeu garantias constitucionais, ampliou poderes repressivos e institucionalizou a censura prévia, criando um ambiente em que nenhuma obra artística poderia circular sem aprovação do Estado. A partir desse momento, letras de músicas passaram a ser analisadas por censores, muitas vezes incapazes de compreender metáforas, mas profundamente treinados para identificar qualquer sinal de crítica política, o que levou os compositores a desenvolver estratégias sofisticadas de linguagem simbólica para driblar a repressão. Chico Buarque tornou-se mestre nesse jogo ao criar canções como Apesar de Você, que aparentava tratar de um conflito pessoal, mas era imediatamente reconhecida pelo público como ataque direto ao autoritarismo. Amor reprimido, esse grito contigo,
este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada desse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Transformando-se em sucesso popular antes de ser proibida pelo regime. A censura gerou um fenômeno curioso. Quanto mais o Estado tentava silenciar artistas, mais o público aprendia a interpretar mensagens escondidas, criando uma espécie de alfabetização política coletiva baseada em metáforas musicais. Nesse período, artistas foram presos, interrogados e exilados, incluindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, cuja saída forçada do país demonstrava que o regime reconhecia o poder político da música. A MPB passou então a operar quase como comunicação clandestina e emocional, onde silêncio, ambiguidade e poesia tornaram-se mecanismos de sobrevivência artística diante de um Estado que temia não apenas manifestações armadas, mas também ideias capazes de mobilizar consciências. Durante os anos mais duros da ditadura, especialmente entre 1969 e meados da década de 1970, a música brasileira desenvolveu um refinamento poético impressionante, justamente porque precisava esconder a sua crítica sob múltiplas camadas simbólicas, criando obras que podiam ser interpretadas simultaneamente como canções românticas e denúncias políticas. Surgem nesse contexto a música como Cálice, parceria entre Chico Buarque e Gilberto Gil. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Cuja repetição fonética entre cálice e cálice transformava a própria sonoridade em protesto contra o silenciamento imposto pelo regime. Artistas como Milton Nascimento passaram a expressar angústias coletivas através de atmosferas musicais densas e emocionais, que refletiam o clima de medo vivido pela sociedade brasileira. O exílio tornou-se experiência comum entre músicos e intelectuais e, paradoxalmente, ampliou o alcance internacional da crítica ao regime, pois artistas brasileiros passaram a denunciar a repressão em palcos estrangeiros, enquanto no país a população reconhecia nas músicas uma forma de resistência possível em tempos de repressão extrema. A MPB deixou de ser apenas entretenimento e passou a funcionar como memória coletiva de um país impedido de falar abertamente sobre sua própria realidade. À medida que a ditadura militar entrava em processo lento de abertura política no final dos anos 1970, a música popular brasileira já havia se consolidado como uma das principais formas de resistência cultural da história nacional.
ajudando a manter viva a crítica social durante os anos de silêncio imposto. Canções compostas ao longo do regime tornaram-se trilha sonora das mobilizações pela redemocratização e demonstraram que a arte havia conseguido sobreviver ao autoritarismo, preservando valores democráticos, mesmo sob vigilância constante. Artistas como Elis Regina interpretaram músicas que expressavam indignação e esperança coletiva, enquanto novas gerações herdavam uma tradição musical profundamente politizada. Quando o regime finalmente chegou ao fim, em 1985, não foi apenas a política institucional que retornou, mas também a confirmação de que a cultura havia desempenhado um papel decisivo na manutenção do espírito crítico da sociedade brasileira. A MPB provou que regimes autoritários podem controlar armas, jornais, parlamentos, mas encontram enorme dificuldade para controlar emoções compartilhadas através da arte. Porque uma canção, quando encontra o sentimento de um povo, torna-se impossível de aprisionar. E talvez por isso a ditadura tenha temido tanto os músicos brasileiros. Porque enquanto existisse alguém disposto a cantar, existiria também a possibilidade de resistência. E talvez a maior ironia da ditadura militar brasileira seja justamente essa. Um regime que tentou controlar o pensamento e acabou ajudando a criar uma das fases mais politizadas, criativas e corajosas da música popular de toda a nossa história. Porque quanto mais o silêncio era imposto, mais sofisticada se tornava a forma de falar. E quando palavras diretas eram proibidas, surgiram metáforas capazes de atravessar décadas. A censura acreditava que estava cortando versos, mas na verdade estava ensinando um país inteiro a escutar nas entrelinhas, a desconfiar do poder e a perceber que a cultura também é território político. Enquanto os generais assinavam atos institucionais dentro de gabinetes fechados, artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Elis Regina faziam algo muito mais perigoso para qualquer autoritarismo. Ajudavam pessoas comuns a sentir que não estavam sozinhas. E regimes autoritários sobrevivem do medo isolado, mas começam a ruir quando o medo passa a ser compartilhado. A MPB não derrubou tanques, não tomou quartéis e não escreveu decretos oficiais, mas manteve viva a capacidade de indignação de uma sociedade inteira, quando protestar podia significar prisão, tortura ou desaparecimento. Cada rádio ligado, cada festival assistido, cada estudante cantando em coro era uma pequena derrota simbólica da repressão. Porque cantar naquele contexto não era entretenimento, era memória, era denúncia e era sobrevivência. E talvez por isso essas músicas ainda incomodam tanta gente hoje. Porque elas lembram algo que nunca deveria ser esquecido. Ditaduras não começam apenas com soldados nas ruas. Elas começam quando o silêncio passa a parecer normal. Quando a censura é aceita como necessária. E quando a arte deixa de questionar o poder. A história mostra que sempre que a democracia enfraquece, artistas voltam a ser tratados como inimigos. Professores passam a ser suspeitos. E a cultura vira campo de batalha ideológico. Por isso, ouvir essas canções hoje não é apenas um exercício de nostalgia. É um ato de memória histórica. É lembrar que houve um tempo em que dizer apesar de você era um gesto de coragem. Em que pedir para que o pai afastasse esse cálice era desafiar diretamente o poder. E em que multidões aprenderam que, mesmo sob repressão, ainda era possível resistir através da arte. Porque governos passam, generais envelhecem e regimes acabam. Mas a música fica para sempre.
E enquanto essas canções continuarem sendo cantadas, a história da resistência brasileira continuará viva, lembrando, geração após geração, que liberdade nunca é um presente definitivo. Ela é uma conquista que precisa ser defendida todos os dias. Então, se você chegou até aqui, lembre-se, quando um povo canta junto, ele já começou a perder o medo. E nenhum regime sobrevive por muito tempo a um povo que perdeu o medo. Aqui é o Saca Só História, porque entender o passado é a única forma de não aceitar o silêncio no presente. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!